Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então nos envolvendo nesse ambiente de paz, de amor e de luz, onde todos aqui estamos como irmãos, para que possamos fazer o nosso progresso, para que possamos fazer a nossa evolução, sempre assistidos pelo mentor da casa, o nosso amigo querido José de Mococa, por Jesus, claro, e também pelos emissários divinos que nos trouxeram até aqui, os nossos protetores, mais diretos, ou seja, gente querendo o nosso bem, não falta, Temos bastante pessoas querendo o nosso bem, além dos desencarnados, os encarnados também, essas pessoas que vêm nos trazendo amparo, através de palestras, através dos passes, através das orientações da casa, através dos trabalhos existenciais, enfim, estamos juntos, unidos para fazermos o nosso crescimento, porque eu nunca vi ninguém ainda evoluir sozinho. Sempre vejo e sempre foi nos ensinado por Jesus que só poderíamos fazer a nossa evolução desde que os nossos irmãos junto conosco nos fizéssemos, pois temos que amarmos uns aos outros, como eu vos amei, dizia-nos Jesus. Então que nos amemos uns aos outros para que possamos amar a Jesus, para que a nossa vida esteja repleta de muita luz e de muita paz. Gente, hoje vamos receber o nosso irmão Marcelo aqui, meu grande amigo que está vindo lá de Minas Gerais para fazer uma palestra aqui pra gente. Eu estou brincando com ele e falo, não, pelo amor de Deus, isso aqui está parecendo o Paulo de Tarso, O Viana de Carvalho, ia fazendo as palestras nas casas, E realmente isso é muito bom. Fazermos palestras, levarmos os ensinamentos, levarmos a doutrina espírita, é muito importante para que estejamos levando a amizade através do conforto espiritual. É muito bom isso. E hoje vamos receber então uma palestra desse nosso irmão que vai nos falar, brindar com o livro No Mundo Maior. Fica à vontade, Marcelo, é nós e Deus. Olha que ele falou que é uma palestra para 2 horas, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aqueles que eu não vejo, muito tempo assim, um abraço para todos que eu não cumprimentei ainda, Mas é bondade do Rafael, como sempre, Na verdade, quem sou eu, perto de Viana de Carvalho, Paulo de Tarso, Na verdade, eu tenho que agradecer as oportunidades de trabalho, os que sempre somos brindados com ela, e falar não deixa de ser um trabalho, uma oportunidade de aprender sempre, Quem sou eu perante tanto conhecimento e tanta informação que esses mentores divinos nos negaram pelas mãos do Chico, Realmente esse médium maravilhoso, esse médium realmente referência, no espiritismo, e que temos nós aqui a reconhecer a nossa insignificância acima de tudo. É isso de fato que nós somos, E nos esforçar. Para a palestra de hoje, então, falei para a Sandra, Peço 3 coisas a Deus, Primeiro, força e inspiração para poder falar de um tema tão incompleto, um tema tão complexo, que é o que traz do mundo maior e tão bonito. O segundo é pedir para Deus que inspire a paciência em todos vocês, pelas simples palavras que eu vou falar agora, que você se mantenha acordado até o final da palestra, E em terceiro lugar, que eu saia vivo depois dessa palestra aqui. E não é uma palestra, quem sou eu, Na verdade, ele se coloca aqui como medianeiro, quem faz a palestra sempre a espiritualidade divina, Que busca arrancar da gente as notas sublimes desses instrumentos defeituosos que nós somos. A verdade é essa, é isso que acontece. Nós não somos nada de fato. Quem faz o trabalho é a espiritualidade, Então, que realmente possa esses minutos aqui ser realmente de prazer, que a gente possa aprender junto aqui, dialogar em conjunto. Eu tenho certeza que todos vocês já puderam ter a oportunidade de ler o livro O Mundo Maior, vão realmente ter opiniões que possam completarem muito o que eu vou trazer na tarde de hoje, Porque esse livro nos fala realmente, de assuntos interessantíssimos, sobretudo o funcionamento da nossa psique, do nosso cérebro, Como que esse cérebro de matéria, ele na verdade faz uma interface com o cérebro perispírito, Como na verdade esse cérebro realmente nos influencia em nosso dia a dia e como nós, por nossa vez, pelas nossas escolhas, pelas nossas experiências, nós criamos frequências nesses cérebros, vamos chamar assim, de energia, que nos determinam muitas vezes a forma, que nos determina muitas vezes até os nossos problemas de ordem psicológico, onde a psiquiatria tenta explicar com todo o seu compêndio de conhecimento, mas que sabemos nós que ainda falta completar esse conhecimento sobre a lógica espiritual. E André Luiz nos traz, de uma forma brilhante, este conhecimento. Nos traz de uma forma brilhante. Não significa que a gente conseguiu compreender tudo o que ele queria dizer, Mas
Começando então, é um livro especial, como todos, mas esse livro é especial. Ele é o 5º livro da sequência de André Luiz. Ele foi escrito em 1947. Em 1947, nasci uma das pessoas mais importantes da minha vida, aquela que realmente me deu a luz, me trouxe a vida, que é a minha mãe, que aqui está, que nasceu no ano de 1947. Em 1947 também iniciava-se mais um capítulo na humanidade, na Guerra Fria entre os Estados Unidos, no pós-guerra, com a própria Rússia, que duraram até 1990, na década de 90, né? Então muitas coisas aconteciam em 1947, e também esse maravilhoso livro, psicografado em Pedro Leopoldo, né, por Chico Xavier, né, sob orientação de André Luiz. No mundo maior, ele nos traz realmente esse compêndio, né, de informações pertinentes ao funcionamento do nosso cérebro, né? E o André Luiz, ele explica, junto com o Calderaro, na verdade quem explica é Calderaro, né, um dos mentores que ali se encontra junto com o André Luiz, como que o cérebro se comporta em razão das experiências e dos estímulos que nós vamos impondo a ele em razão das nossas escolhas, né? Como que esse cérebro, sendo uma duplicata do cérebro perispíritico e da verdade espiritual, como que na verdade essa interface acontece e como que se desdobra em nosso corpo de matéria físico todo esse aparato de sensações que nós experimentamos. Então, a primeira parte da nossa conversa, vamos falar especificamente do livro, um resumo do livro, e a segunda parte vamos tentar aqui explorar um pouquinho daquilo que ele tenta nos passar, que é esse conhecimento do funcionamento do cérebro. Já pedindo desculpas à nossa colega psicóloga que aqui está, pela simplicidade que a gente vai abordar essa questão, não é? Porque, Deus do céu, né? A hora que nós vamos falar aqui, né? Um cara que trabalha com tecnologia de informação, falar de córtex, lobo frontal, sistema límbico, pelo amor de Deus, realmente, né, pode ser uma excrescência para quem está ouvindo. Eu já peço perdão àqueles que conhecem esse assunto, mas a Sandra nos jogou esse desafio e vamos lá, não podemos escolher o que a gente vai dizer, não é isso? Só ela dizia que não tem como fugir, não é isso? Então, não é isso? Não é? Nós e Deus, né? Mais Deus do que nós, né? Que Deus nos ajude na tarde de hoje, não é isso? Mas então o livro realmente nos traz a experiência, são 20 capítulos, né, desse livro. Ele nos conta a sua primeira parte, né, André Luiz falando realmente do mundo maior, onde ele realmente está se preparando, né, para mais uma de suas missões, mais uma de seus trabalhos, junto de Calderaro, onde ele vai encontrar Eusébio, um mentor de um elevado conhecimento e uma graduação espiritual muito grande, né, que traz um conhecimento fantástico, né. Depois há um outro capítulo, né, que fala de um encontro de espíritos encarnados em sonho, em desdobramento, né, onde ali eles vão assistir, de fato, uma preleção do próprio Eusébio, né, onde Eusébio coloca de uma maneira, gente, fantástica, brilhante, né, os princípios do Evangelho de Jesus, problemas sociais, problemas, enfim, de ordem espirituais. Realmente o Eusébio falando nos eleva a alma. Eu falo que a responsabilidade é maior, até a esposa está aqui olhando hoje. Então, está lá no fundo. Então, realmente, esse primeiro capítulo assim, já é um aquecimento magnífico, né, para tudo que vem depois, né? E na sequência nós vamos encontrar então, né, o Calderaro, vamos encontrar também André Luiz, mais à tarde, mais um pouquinho adiante, vamos encontrar a irmã Cipriana também, um outro espírito elevadíssimo, né, cujo potencial de amor dela, a gente vai ver o que ela faz aqui com esse amor, né, no resgate, no auxílio a almas que vivenciam experiências tristes, né. Nós vamos encontrar aqui a experiência de dois amigos, né, que então eram amigos, onde um realmente ele acaba matando o outro por conta de ajustes que ele acha justo se fazer, né. Porém, esse irmão que ele é assassinado, ele parte para o plano espiritual, mas ele não abandona, na verdade, esse homicida, né, e passa então a obsidiá-lo de uma forma insistente e persistente. Por sua vez, esse nosso irmão que fica na terra, né, depois de ter realmente passado o tempo, né, já com uma certa angústia, com um certo arrependimento em razão de que houvera praticado, né, prende-se ao trabalho de forma assídua, realmente cristaliza a mente no trabalho, né, e na família, mas não tem jeito, a angústia, a depressão, né,
vai de fato, né, fazendo com que ele vá perdendo as suas forças, vá ficando adoentado, vai ficando, na verdade, debilitado, né, até que os mentores intercedem pelos dois, e de uma maneira assim, muito bacana, uma maneira muito assim, amorosa, né, eles acabam por socorrer essas duas almas, né, fazendo com que o irmão encarnado entre em desdobramento e se ajustem, né, através do amor de Cipriana, que realmente, falando a esses dois corações, fazem com que eles se perdoem, né, e na verdade iniciam um novo ciclo em suas vidas. Vamos encontrar depois também ainda outros dramas, né, em razão de uma irmã que, desiludida por questões amorosas, até então estivera de fato cumprindo com as suas obrigações morais, né, com as suas obrigações espirituais à luz da providência divina, mas ela tem uma desilusão amorosa em razão de um afeto que ela cativa, e ela começa a ter pensamentos suicidas. Realmente o seu espírito, né, realmente se cansa de fato daquela vida, daquela tarefa, e na verdade ela começa a querer realmente tirar a sua própria vida. Eis que sua mãe no leito de enferma, preste ao desencarne, ela na verdade roga a espiritualidade maior a intercessão, e eis que também esses irmãos amigos intercedem por eles e por ela, né? E em desdobramento também realmente aplica-lhes palavras de ânimo, palavras de incentivo, de elevação, e o padrão vibracional dessa irmã se modifica por completo, e ela realmente retorna, né, ao seu corpo de matéria físico de uma forma diferente, recomposta, né? E aí, esse é o resumo dessa história, né? Nós vamos encontrar ainda, né, outro irmão que reencarna em condições extremamente difíceis, num corpo totalmente debilitado, né, já com a visão comprometida, a audição, o raciocínio completamente comprometido também. Fora esse irmão, em épocas passadas, em 200 anos anteriores à encarnação que ele estava passando, isso foi revelado por André Luiz e por Calderaro, quando eles foram socorrer. Esse irmão aplicou sentenças diversas numa guerra civil, de forma indiscriminada, né, cativando para si o ódio, o rancor, a vingança de várias entidades. Por mais de 200 anos, esse irmão sofrera os efeitos dessa decisão infeliz, e por vários anos e várias reencarnações, esteve ele ali em razão da sua centralização de mente, em razão dessas energias que esses irmãos aplicavam a ele de ódio e rancor, esteve sofrendo barbaramente nas mãos de seus algozes, até então algozes que passaram a ser algozes, mas que naquele momento foram vitimados por ele próprio, né? E esse irmão realmente já de forma extremamente debilitada, né, tem o concurso de André Luiz e Calderaro, que vão ali ajudar esse nosso irmão, encontrando junto desse irmão dois outros irmãos extremamente rancorosos e odientos do plano espiritual, dois obsessores, que ali, de maneira bem, uma sintonia muito fina, muito alinhada, os seus cérebros influenciavam o cérebro desse irmão, impondo-lhe sofrimentos atrozes. E aí, os mentores, através da palavra e do esclarecimento, estiveram ali levando esses corações, de forma que esse irmão, então debilitado, pudesse gozar de energias melhores, de sensações melhores. E esses outros dois irmãos, já sendo preparados depois dessa intercessão desses irmãos, para que pudessem reencarnar como filhos da sua própria mãe, para que pudessem ser seus irmãos. Vamos encontrar ainda outras histórias, também de dramas, né, vividos, de uma outra mulher abortista, extremamente vaidosa, né, que realmente tinha uma vida social intensa, e por essa vida social acabaram, né, se desregrando e ficou grávida. E tinha um pensamento fixo do aborto. E esse irmão que estaria reencarnando por esta irmã, na verdade foram desafetos do passado, onde a espiritualidade, através dos mecanismos da lei, esteve preparando ali o reencontro desses irmãos, para que eles pudessem se reconciliar. Então o drama que acontece nessa história, claro que eu estou falando aqui, gente, estou fazendo um resumo, do resumo, do resumo, do resumo e do resumo, são 270 páginas. Então essa irmã, ela começa a dialogar
com esse espírito e ele pede para ela: eu preciso reencarnar, me deixe reencarnar. E ela, através do seu consciente, do seu espírito, da sua intuição, na verdade refuta o encarne desse irmão, dizendo que não vai deixar reencarnar, que na verdade ela é jovem, de que ela tem uma vida pela frente e de que na verdade isso não poderia acontecer. E aí André Luiz Calderaro se aproxima dela, a fazem na verdade adormecer. Então aquela bela moça que parecia aos olhos da sociedade uma mulher formosa, os olhos espirituais, quando se debatem com o seu espírito, não vê que era tão formosa assim, em razão do seu padrão vibracional, tentam lhe convencer do contrário, tentam lhe convencer de que na verdade é importante que ela esteja dando à luz àquela criança, para que ela possa assim se reconciliar com aquele espírito desafeto do passado e que de fato pudesse aproveitar aquela oportunidade. No entanto, malgrado a vontade desses espíritos benditos, desses mentores, ela esteve tomando a decisão infeliz de realmente partir para o aborto. Ao fazer isso, ela toma então o elixir, o tóxico, para que possa expulsar de dentro de si o feto que ela estava. E a hora que acontece de fato o aborto, esse espírito que ela estava tentando agarrar-se à vida por um movimento automático, acaba na verdade agarrando-se aos centros vitais dessa irmã e acaba levando-lhe à morte também. O que acontece depois? Então desencarnara a irmã que praticara o aborto e o espírito que haveria de reencarnar encontra-se na espiritualidade. O encontro realmente é terrível, porque é um encontro de ódio, de rancor, de troca de acusações. E esses espíritos então, diz André Luiz, e assim eles permanecerão até que a misericórdia divina interceda pelos dois, que esse elo de ódio se desfaça e que tenha nova oportunidade de reconciliação. Então são, na verdade, um compêndio de vários dramas que nos traz realmente a reflexão do que acontece em razão das nossas escolhas, em razão do que nós, como almas imortais, onde nós estacionamos a nossa vontade, onde nós estacionamos, enfim, o nosso querer, onde nós estacionamos as nossas sensações. Tem um outro irmão, esse chama-se Marcelo também. O Marcelo está em tratamento já pela espiritualidade maior, com Calderaro, com André Luiz. E Marcelo, em desdobramento, encontra então esses amigos espirituais e eles perguntam como ele está. E numa conversa com esses mentores, ele fala: estou bem, estou mais recuperado, tal. Eis que, na verdade, de repente, aparece uma entidade trevosa, uma escura. Marcelo, ao deparar-se com essa entidade, mesmo na presença de Calderaro e André Luiz, estremece de medo, volta correndo para o corpo, num movimento automático do espírito de proteção, e na verdade ele vinha a ter um ataque de epilepsia, né? Então André Luiz e Calderaro explicam realmente que esse irmão, o Marcelo, né, estiveram em tempos idos também, pelos excessos da autoridade, praticando injustiças, condenando irmãos, e na verdade por muito tempo experimentou a vindita desses irmãos no plano espiritual, e por estar estacionado tanto tempo nesse sistema de culpa e arrependimento, ao deparar-se com irmãos trevosos, tem essa reação automática e volta realmente para o corpo. E a gente vai falar ao final um pouquinho na conclusão sobre isso, tá? O que aconteceu com o nosso irmão Marcelo. E por último, ainda, vamos encontrar um outro drama, onde André Luiz, na sua missão, né, de conhecimento, ele pede para visitar as cavernas trevosas. Cavernas trevosas são, na verdade, locais onde ali se localizam espíritos realmente extremamente trevosos, odientos, almas realmente, né, que estão cristalizadas no mal, né, de um padrão vibracional extremamente pesado. Ele quer entrar nesses locais. Eis que Cipriana, uma mentora, diz: você ainda não está preparado para entrar nessa localidade, mas nada é por acaso. Você vai ficar em determinada região, nas zonas umbrais mais baixas, para o seu estudo, junto com Calderaro. E aí Eusébio e Cipriano e mais 7 espíritos encaminham-se para fazer os seus resgates nessas cavernas trevosas, e André Luiz sai andando nessas zonas umbrais. Eis que ele se depara com alguns espíritos extremamente esqueléticos, né? Espíritos de aparência horrenda, sofrida, né?
indo e voltando, carregando em suas mãos o que julgavam ser tesouros, o que julgavam ser, na verdade, ouros, pedras preciosas, né? E ali escondiam aquilo um do outro, como se, na verdade, o outro quisera realmente roubar as suas riquezas. Lembram disso? E aí, André Luiz, olhando aquilo, ele falou, mas que loucura que é essa? Porque, na verdade, eles não carregavam ouro, não carregavam qualquer tipo de riqueza, a não ser lodo e barro. Eles juntavam em determinadas regiões e ia juntando aquilo, e o seu mecanismo cerebral, a sua ilusão, a sua loucura em que eles se demoraram, na verdade, fazia com que eles acreditassem que realmente estavam juntando alguma coisa preciosa e que alguém haveria de roubá-los. Eis que, para surpresa de André Luiz, quando ele realmente repara, ele encontra o seu avô, que desencarnara 40 anos atrás, e estava ali, no meio daqueles espíritos, também juntando aquele ouro, aquele barro, na verdade, que ele achava que era alguma riqueza, né? Então, André Luiz procura ajudar o seu avô. E, na verdade, antes de desencarnar, o seu avô era extremamente ambicioso, né? Deixara para trás uma irmã querida, roubara dela o direito a uma herança, né? E partira realmente depois para a espiritualidade com esse débito, né? Mas continuava louco ainda, enlouquecido por essa questão da posse, por essa questão do dinheiro, por essa questão, enfim, da riqueza. E seu espírito cristalizado naquela situação, mantivera-se assim. Então André Luiz, junto com Calderaro e a própria Cipriana, parte ao socorro, efetivamente, do nosso irmão, para que ele possa, na verdade, se recuperar, para que ele possa se restabelecer e ter uma nova possibilidade de reencarne na espiritualidade. E o livro fecha-se, encerra-se com uma bela prece da Cipriana, uma prece realmente maravilhosa, onde realmente eleva-nos a alma, onde realmente inspira-nos, onde realmente emociona-nos a todo, né? Pela grandeza desse espírito, realmente pela superioridade. Tem um ponto extremamente interessante, quando na verdade Calderaro e André Luiz se depara com um dos dramas, André Luiz fala, vamos auxiliar de imediato. Calderaro fala, a gente não tem argumento para ajudar os dois, vamos aguardar Cipriana. Nós temos um argumento, você é extremamente conhecedor. Falou, mas neste caso não basta o conhecimento, precisamos de alguém que tenha de fato o amor em si. Eu não tenho ainda esse amor. Então vem Cipriana e realmente envolve, né, aquelas almas odientas que se rivalizavam por séculos e séculos e converte-os realmente, né? Naquele momento eles falam, ainda olham para Cipriana e tem a sensação, fala, Maria Santíssima, eu não mereço isso, eu não mereço. Ela achava que a própria Maria estava ali perante eles, mas na verdade era Cipriana, né? Plenamente iluminada pelos sentimentos que ela irradiava, sentimentos de amor e de paz, realmente sentimentos de piedade, que converteram aqueles corações embrutecidos no ódio, fazendo com que eles existissem do seu pensamento cristalizado, que se demoravam e desejassem partir para outras atuações, para outras realmente experiências, né? E aí, quando a gente olha todos esses dramas, ao longo desses dramas, a gente vai encontrar as explicações de Calderaro sobre do porquê que as coisas acontecem. E a gente vai, de uma forma muito simples aqui, compreender que não tem nada, na verdade, de mágico, nada, na verdade, de extraordinário, né? Porque o Espiritismo realmente ele é racional. O Espiritismo não traz qualquer tipo, né, de mágica aleatória ou de milagres. Na verdade, o Espiritismo ele nos traz e nos fala que tudo obedece a uma lei sábia, uma lei realmente matemática, uma lei de fato equitativa e soberana, que onde todos nós estamos mergulhados e inseridos, estamos caminhando nesses mecanismos da lei para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Então ele nos fala de fato que a nossa mente, aquilo que conhecemos, quem nós somos, realmente passou por séculos e séculos a fio, por experiências diversas, adquirindo nos reinos inferiores da natureza os mecanismos da escolha, os mecanismos da criação, os mecanismos da compreensão, os mecanismos do sentimento, os mecanismos, enfim, que nos fazem hoje, que nos caracterizam hoje como seres humanos racionais. Estivemos nos reinos inferiores, descobrindo o que é o quente e o que é o frio.
estivemos descobrindo o que é duro, o que é mole, o que é macio, estivemos adquirindo as próprias competências do equilíbrio. Tivemos aqui, por exemplo, um conhecido nosso que teve um AVC, que teve uma área do cérebro comprometida e que hoje está com problemas de decidir o que é direito e o que é esquerda. Na verdade, o que nós fazemos hoje de forma autômata, fazemos sem perceber, exigiu de nós realmente milênios de treinamento, milênios de experiências, milênios de conhecimentos adquiridos nas savanas, correndo de leões e de dinossauros, não é isso? E na verdade, todas essas experiências foram sendo arquivadas em nosso espírito, em nosso perispírito, cujo desdobramento acontece no cérebro de carne. O cérebro de carne é complexo, um aparelho maravilhoso, criado por Deus, esse ser inteligentíssimo, né? Dispensa aqui qualquer tipo de conhecimento, mas que é um ponto de contato da matéria com o próprio espírito. André Luiz nos traz, Calderaro nos traz, que é difícil determinar onde termina o cérebro de carne e onde começa o cérebro perispiritual. É complicado você saber onde termina, onde começa o outro. Mas para nós é fácil compreender que o centro das sensações, que os centros da memória, que os centros do desejo, que os centros das escolhas, elas não estão no corpo físico, porque se assim tivesse, morreria com ele, não é verdade? Na verdade ele está onde? No centro do espírito, no perispírito, é lá que está, que se constitui o arquivo das nossas experiências. Que maluquice que é essa? É muito simples. Se levamos milênios treinando o nosso espírito nas zonas inferiores da vida para adquirir experiências elementares de subsistência, para que pudesse ser gravada e que hoje nós executamos sem pensar, posso dar um exemplo aqui. Há zonas em nosso cérebro, né, que são responsáveis aqui simplesmente por regular a nossa pressão arterial. Alguém pensa que nossa pressão precisa estar 12 por 7, 12 por 8, 12 por 8 mais elevado, 12 por 7? Alguém precisa pensar aqui que o coração precisa realmente fazer a sua função? Precisamos aqui lembrar as nossas amígdalas de também cumprir com o seu papel? Os nossos pulmões de adquirir o oxigênio para que possa manter suas células vivas? Precisamos pensar aqui no equilíbrio que todos nós temos que ter para poder andar de forma correta? Quem teve ataque de labirintite aqui sabe que quando falta o equilíbrio a coisa complica, não é verdade? Alguém precisa pensar, nós precisamos pensar nisso? Precisamos pensar, enfim, na reação ao calor ou ao frio? Não, porque tudo isso está armazenado no nosso corpo, tudo isso está armazenado no nosso cérebro. E na verdade, através desses ensaios diversos, nós hoje não precisamos pensar nisso. Por quê? Porque isso já está arquivado, como diz o Calderaro, nos porões da consciência. No entanto, as zonas em nosso cérebro mais sublimadas, mais sofisticadas, que na verdade que é o córtex, que nos permite realmente as escolhas. Baseado nos fatos, nós tomamos decisões. E através dessas decisões, nós escolhemos o que fazer. O bem, o mal. Simplesmente decisões rotineiras e sem nenhuma importância. Se eu escolher amassar esse papel, nenhuma importância, porque na verdade eu escolhi sem razão nenhuma. Mas existem decisões mais sublimadas. Existem decisões mais importantes, cujos lobos frontais, começou a coisa agora, vai desculpando aí, cujos lobos frontais, segundo o Calderaro, são responsáveis por essa cognição espiritual, são responsáveis exatamente por essa questão mais evoluída do nosso cérebro. É aqui, exatamente nessa parte, onde decisões importantes são tomadas, neste córtex. Um acesso de fúria, de raiva, que, olha, vou soltar outro aqui, que começa no sistema límbico, que começa no sistema límbico, na verdade, um ataque de raiva, ele compromete todo o circuito cerebral, inibe as decisões do nosso córtex frontal, onde ali estão as decisões da ponderação, onde ele diz para nós, não, calma, pega leve, atenção uma fechada, não fala nada, não, deixa para lá, ele na verdade está com problemas. São decisões do córtex. Quando na verdade despejamos o cortisol, que é um neurotransmissor, em nosso cérebro, ele inibe a nossa função de pensar e ponderar. Olha que fantástico!
ele inibe a nossa função do pensar. Olha, me corrija se eu estiver falando por baixo. Ele inibe essa função, e aí as piores besteiras que a gente pode fazer, a gente faz nesta hora, na hora da raiva, com o cortisol despejado, na hora que você sente vontade de morder. Essa é a raiva. E a ciência nos traz, eu vi uma matéria no National Geographic, que isso dura 2 segundinhos. 2 segundinhos que faz um estrago, mas que ele traz um problemaço para nós outros, não é isso? E é no sistema límbico também, onde se residem todos os nossos sentimentos. A tristeza, a depressão, a angústia. Então, toda essa combinação de neurotransmissores faz com que esses sentimentos eles se aflorem. Agora, vamos lembrar dos nossos irmãos, cada um vivendo o seu drama, e nós próprios aqui. O André Luiz nos traz de que, quanto mais nós estacionamos as nossas emoções em determinados setores do nosso cérebro perispiritual, falando, porque já falamos que o centro das sensações está no espírito, no perispírito, quando nós estacionamos de forma contínua os nossos desejos e as nossas emoções em determinadas zonas desse cérebro, cujas suas células são essencialmente elétricas, quando estacionamos, nós criamos um circuito elétrico constante de impulsos e impulsos, e esses impulsos consequentes, esses impulsos rotineiros, esses impulsos constantes se tornam uma frequência, ou seja, um padrão vibracional que você estabelece para que o seu cérebro funcione. E isso define a forma com que a gente reaja a muitas das coisas que a gente vê. Portanto, se estacionamos a nossa preocupação diária nas posses, se o nosso medo constante de perder a nossa beleza nos domina por completo, ou se aquela preocupação de perder algo, é muito natural que estabeleçamos um padrão em nosso cérebro de funcionamento, onde as angústias, onde as síndromes de pânico se estabeleçam. Porque ela não é a síndrome de pânico que é a causa. Ela, na verdade, é um desdobramento, ela é uma consequência de um padrão vibracional, de um padrão de pensar que eu determino para esse cérebro, que eu determino para mim próprio. A cura dos sintomas, através de drogas e medicamentos, é aplicado para se tratar de fato os sintomas do mal do pânico. Mas a cura da essência não está nas drogas, está na modificação do comportamento do espírito. Assim como a epilepsia, como nos traz o próprio André Luiz, aquelas descargas desordenadas no cérebro, cuja ciência não sabe ainda explicar. Ela não sabe por que acontece. Existem 3 tipos de epilepsia, mas a maior parte dos casos a ciência ainda não determinou por que ela acontece. Mas o drama vivenciado por Marcelo, aquele que eu acabei de explicar, quando ela nos traz que essa sequência de encontros, essa sequência de sofrimentos, esse pânico estabelecido ao ter o contato com as suas vítimas, que se tornaram algozes dele próprio, quando reencarnado, lembra? O padrão vibracional que a gente estabelece para si próprio não fica apenas nessa encarnação. Ele é um padrão perispiritual, note. Ele é perispiritual, portanto, se eu morro, tudo que é de bom, tudo que é de ruim me acompanha. Porque o que me define é a essência espiritual e não o meu corpo de matéria. Ele é uma resposta dos estímulos do corpo efetivo, do corpo espiritual. Então Marcelo desencarnara com aquele choque, com aquele sofrimento. E ao ter o gatilho, ao ter o estímulo que é se deparar com o algoz, ele tem aquele choque elétrico que na verdade desregula o seu cérebro realmente por puro desarranjo cerebral e o leva de fato ao ataque epilético. O ataque epilético na verdade é isso, né? Quem já viu um ataque epilético, a pessoa realmente perde os sentidos e começa a ter espasmos por alguns minutos, não é isso? Então o Espírito Calderaro que a fonte disso está de fato exatamente no perispírito, que o seu avô, ao realmente ter aquele momento de loucura, estacionou a sua zona mental efetivamente nas posses, e tanto ficou tão estacionado de fato nessa busca das suas riquezas, que cristalizaram o seu cérebro, e esse cérebro, na verdade, para tentar reconstituir algum tipo de realidade que fizesse sentido ao seu próprio espírito, criou aquelas situações
E o espírito, como ele vive uma plasticidade neural muito maior do que a plasticidade neural que vivenciamos em nosso corpo de matéria física, esteve criando aquela situação, esteve realmente criando aquela ilusão para si próprio. Portanto, os casos de loucura que nos deparamos hoje, que a psiquiatria trata de diversas formas, com extrema propriedade, quem sou eu aqui para dizer qualquer coisa disso? Com os recursos que ela tem nas mãos, que infelizmente ainda não são os espirituais, por uma resistência da ciência a realmente ir além e pegar os conhecimentos espirituais, complementar os tratamentos e as terapias, não apenas com choques e drogas, mas também com a parte espiritual, vamos encontrar nos manicômios muitos irmãos que estão em situação em razão exatamente dos desvaros espirituais, e que se demoraram por muito tempo nas zonas trevosas, nas zonas inferiores da vida. E o espírito reencarnando de novo, com aquele padrão vibracional espiritual, ele reencarna e traz consigo as tendências, traz consigo as suas preocupações, os seus medos, os seus desequilíbrios, porque ele não deixou de ser quem é, gente. A gente não deixa nunca de ser quem é. Se somos orgulhosos, vaidosos, se realmente nos desequilibramos, assim permaneceremos. Partiremos para, se não cuidarmos disso nesta vida, partiremos para a espiritualidade com esses mesmos problemas. E não é porque, na verdade, nós despertamos e nos modifiquemos daquele padrão momentâneo para sermos auxiliados, que estaremos conseguindo realmente reverter. Somente com tempo e esforço é que a gente reverte um comportamento. Não é simples, não é? As vicissitudes eram um belo exemplo. O vício, estava lendo uma matéria também, quando a gente se entrega ao vício de droga, de qualquer sorte, né? As drogas, o álcool, o cigarro, nos trazem os cientistas revelações importantes. Eles mudam o sistema, o funcionamento do nosso cérebro, ao ponto de modificar as sinapses, ao ponto de determinar ao cérebro que aquela sensação é a sensação mais importante, como se a vida dele dependesse daquela sensação. Olha que coisa profunda. O vício é capaz de mudar a estrutura do nosso cérebro. Por isso que é tão complexo, na verdade, se livrar de um vício, não é isso? E aí, inclusive, tem experiências hoje em dia que esses vícios estão sendo tratados com choques elétricos, com terapias de choques elétricos, de forma que o córtex frontal ele possa ser ativado. Ele desativa, olha só, voltando um pouquinho, ele não só desarranja o funcionamento do nosso cérebro e todas as áreas motoras do cérebro, como desliga o córtex frontal, que é responsável das decisões, olha só, das escolhas. Pensa só como é que é poderoso esse tal de vício, de toda sorte. Vício do sexo também. O sexo desregrado nos coloca numa zona da vida extremamente perniciosa, que está dentro do nosso sistema límbico. A gente passa a viver realmente numa zona primitiva de existência, quando as sensações básicas da existência se resumia a isso, se resumia a alimentação, se resumia a proteção, se resumia a reprodução, que é exatamente lá os primórdios da nossa vida, da nossa existência. Então, quando a gente se estaciona de forma desregrada também no sexo, nós estamos entrando numa zona perigosa, numa construção perniciosa, que vai resultar na loucura. Daqui a psicólogo que pode me ajudar, né? Realmente, o sexo leva realmente a muitos dos nossos irmãos à loucura. De fato, ele não consegue mais se desvencilhar daquela zona que ele se estacionou, ele perde o contato com a realidade, e esse córtex realmente perde, né, o seu poder de escolha e decisão, e esse irmão realmente se torna bastante enfermo. Então esse livro realmente nos traz este conhecimento, nos traz realmente essa reflexão, claro, com uma propriedade muito grande. Quem sou eu aqui para falar disso, né? Mas nos traz a esta reflexão de como nós estamos lidando com o nosso dia a dia. Quanto equilibradamente nós estamos navegando nessas áreas do cérebro de forma equitativa e equilibrada, e quanto nós estamos investindo nas zonas mais sublimes desse cérebro, que é exatamente o pré-frontal. Ao fazermos uma prece, né, cientistas já nos revelaram que ativamos realmente esse córtex frontal,
Nós realmente, até minha esposa até aqui, né, que trouxe também um exemplo, onde realmente, né, é excitado essa área complexa e sublime, onde neurônios, onde realmente substâncias como a serotonina, né, é despejada em nosso corpo, né, nos dando sensação de prazer e bem-estar, nos dando confiança. Então veja a importância que as decisões que nós tomamos em nossa vida, ela tem sobre o nosso corpo. Ao mesmo tempo que a prece tem esse poder, o ódio, o rancor, sentimentos de angústia, reclamações, sentimentos negativos, eles também têm o mesmo poder sobre a plasticidade desse cérebro. Se estacionamos nas áreas negativas da vida, se praquejamos contra a vida o tempo todo, não é uma questão mais do criador divino não, gente. É uma questão do funcionamento do nosso corpo. Preste atenção nisso. Se realmente estacionamos nessas áreas, nós estamos realmente a todo momento nos intoxicando de fato de energias infelizes e de neurotransmissores que vão fazer com que o nosso corpo dê respostas que às vezes a gente não deseja. Por isso que a gente fala que a vingança é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Por quê? Porque ele provoca mais danos em nós próprios do que na pessoa que a gente quer efetivamente se vingar. Em nós, de fato, nós somos os primeiros prejudicados pelo não perdoar. Jesus, quando estiver falando que é necessário que perdoamos não 7, mas 70 vezes 7, ele sabia de tudo isso. Ele já tinha antecipado essa história, ele sabia. Ele não falou, perdoe se ele se modificar, perdoe se ele te pedir perdão, perdoe se, não tem o perdoe se, ele fala, perdoe, e segue o seu caminho. Ele não fala, não põe uma condicional no perdão. Por quê? Porque somos nós que vamos nos beneficiar, percebe? Todos esses irmãos que vocês vão ler aqui com certeza, terceiro pedir que vocês leiam um livro. Espero que vocês, depois dessa conversa, vocês leiam um livro. Ou dizem, que livro horroroso. Mas, percebe que todas as histórias que eles nos contaram, que nos trouxeram, são de fato os dramas vividos na espiritualidade. Cada um deles realmente representa um pouquinho daquilo que ele traz para nós. Cada um deles estacionou o seu espírito, estacionou sua mente, cristalizou sua vontade, seu querer, em determinadas zonas da vida, que trouxeram para si próprios os resultados infelizes que estavam vivendo. No caso de nosso irmão, de 200 anos atrás, ocupando um corpo extremamente defeituoso, estando ali agredido por irmãos trevosos, influenciados, realmente numa encarnação triste, precária, vocês vão ler no livro, vocês vão ver o que acontece. A nossa irmã, abortista, que esteve ali provocando para si próprio aquela situação infeliz, olha onde, como ela parte para a espiritualidade, olha que status de mente que ela se encontra, que parte, aquilo ficou gravado nela própria. A outra irmã, enfim, um homicida, que esteve se deparando, né, realmente com a sua vítima, mas a vítima desencarnada passa a obsediá-lo. Olha a relação de ódio que eles estabeleceram entre si. Enfim, e você vai encontrar vários outros dramas nesse livro, que vai exemplificar exatamente isso que esses nossos irmãos nos trazem. Da importância de vivenciarmos o equilíbrio, da importância de vivenciarmos o amor maior, da importância de estarmos sempre em contato com o plano superior da vida, mas não, na verdade, de uma forma também beatífica. Ele fala, não é só querer estar em contato com o plano superior, não é só estar em contato o tempo todo com a prece, porque a prece de mão vazia serve para nada. É preciso transformar pensamento em ação. É preciso fazer a prece com as mãos que operam. É preciso que a prece esteja no campo do perdão. É preciso que a prece esteja no campo da compreensão. É preciso que a prece esteja no campo da simplicidade. É preciso que essa prece, como a Madre Teresa de Calcutá nos trazia, ela opere realmente ações que mudem, não apenas a nós outros, mas também o nosso redor. Porque preces contemplativas nos pintavam os religiosos de antigamente, onde ali colocavam os anjos, adorando a Deus, e ali se colocavam naquela situação contemplativa, ociosos, para não falar assim, meio preguiçoso, né? Porque não estava fazendo nada. Isso não ajuda quem quer que seja. Então, a prece são das mãos que operam. Naturalmente, aqui, nosso pensamento é levado a Deus, aos mentores de luz, vão sempre nos trazer as forças
como já falamos, a serotonina para realmente nos aliviarmos do estresse, nos fortalecer. Mas é necessário que nós transformemos isso, que essa psicosfera que nós temos em nosso derredor energética, ela seja mudada. Que esse padrão vibracional, que nada mais é que um padrão de energias, de impulsos, que vamos fazendo isso o tempo todo, isso é padrão vibracional, que ele seja modificado em razão do que? Das nossas escolhas. Que não adianta, eu não vou converter o vício que hoje eu vivencio apenas com as pressas. É necessário que, na hora que eu deparar com o objeto do meu vício, realmente eu seja forte. Quero fazer um regime, quero praticar um curso, passa pela motivação. Quando falta a motivação, gente, vem a disciplina. Hoje não tenho forças para ir na academia, mas vem a disciplina. Eu preciso ir e fazer. Hoje não tenho força de perdoar. Entra a disciplina, mas eu preciso perdoar. Eu preciso fazer esse ato de forma involuntária, percebe? Há uma diferença. Porque não é todo dia que alguém vai me motivar para fazer academia. Não é todo dia que alguém vai me motivar para eu fazer exercício físico. Eu preciso ter a disciplina. Não é todo dia que eu vou ter vontade de ir lá no José Sola, lá no Mococa. Disciplina. Não é todo dia. Disciplina. A disciplina vai estabelecer uma regularidade que vai estabelecendo o quê? Um novo padrão vibracional. Padrão vibracional, relembrando, sequência de impulsos elétricos, sequência de energias, que determina um padrão de funcionamento do nosso cérebro, da nossa existência, do nosso eu eterno. Então é isso que os Espíritos nos trouxeram, né? Então, de fato, Cipriana faz uma prece linda e maravilhosa, ao final desse livro, realmente que nos arranca lágrimas, mostra a grandiosidade desse Espírito, e é fantástico vê-los trabalhando, ao mesmo tempo que é assustador ver a quantidade de almas, nós, que partimos da Terra, partimos aqui do mundo terreno, completamente despreparados, completamente esquecidos das obrigações pelo qual aqui nós viemos. E vamos compor uma multidão de almas sofredoras na espiritualidade, cada qual ocupando e orbitando com almas afins, segundo a sua condição espiritual. É assim que acontece. O Emmanuel nos traz isso no prefácio. São milhões de almas, somos nós, que partimos realmente e vamos ocupar as ondas de sofrimento. Mas não as ondas de sofrimento, porque o Criador impôs isso. Porque senão estaríamos voltando na vingança da providência, que nos condenaria ao inferno eterno. Mas por um mecanismo da lei, que nos obriga, que nos despojemos das nossas energias infelizes que acumulamos na nossa existência, para que possamos nos colocar em condição de ter uma nova oportunidade, de ter um novo capítulo em nossa vida. É por isso que nós ocupamos essas zonas intermediárias. Não é porque a espiritualidade está nos punindo, ela não pune a quem quer que seja. Nos dotou o Criador de escolha, do potencial divino. Nos dotou o Criador, enfim, do que chamamos de livre-arbítrio. A colheita é livre, a semeadura é livre, mas a colheita necessariamente, essa sim nós temos que fazer. Então que o Cristo nos abençoe, que Ele continue nos intuindo, nos apoiando, nos auxiliando, para que possamos refletir nessas simples palavras de hoje, de como nós vamos mudar esse prisma mental onde nós estamos nos demorando, onde a gente está realmente ocupando, né? Que estejamos com o apoio da providência maior, vencendo as nossas psiques. Não vamos vencer todas, senão não vai ter dinheiro para pagar para psicóloga, né? Pagar a consulta, né? Deixa um pouquinho para a psicóloga também, né? Com auxílio da psicologia. Que essa é a função da psicologia, não é isso? Se a psicóloga não nos muda, ela nos dá instrumento para que possamos nos modificar, não é isso? Ela realmente nos faz refletir, nos faz achar o caminho dentro do labirinto que nós mesmos nos colocamos. Porque de fato é isso. Se a pessoa não quiser, ela não muda não. Nem Deus, não é? Se ela não quer, nem Deus muda. Ninguém muda. Então, às vezes a gente entra num labirinto das nossas escolhas e aí precisamos de ajuda para sair, não é? E que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis com o apoio da providência maior. Agradeço a todos vocês. 4 minutos atrasado. Agradeço a todos pela paciência, como eu falei, é o segundo pedido, que vocês tenham paciência e até uma nova oportunidade com a bênção de Deus. Que assim seja.